Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos ao primeiro Veja Bem Mais do ano. Voltamos. E se você aí é um desses ouvintes que só escutava o VB, bem-vindo. Continue aqui. Aqui é muito bom, é melhor ainda, por isso que é o mais. E pra começar o ano, vamos... Melhor não, só é mais longo. Só é mais longo, só é mais trabalhado, só é mais pesquisado, é mais. Isso. Exato. Detalhes. VB era o arroz e feijão, o VB mais é a feijoada. Você come os dois. Não entendi muito bem essa analogia, mas beleza. A qualidade do mais está nessa analogia do Pedro. Feijão e feijoada. Isso aí. E se você não come feijoada, trata de comer. Vai começar a comer agora. Vai comer obrigado agora. Bom, como é começo de ano, né? E passamos um ano difícil aí, continua sendo difícil. Então hoje a gente escolheu um tópico leve, tópico simples, assim, pra conversar. E depois de muito tempo que a gente já tava, como é que o Pedro diz, matutando essa ideia, hoje o tópico é racismo. Nada muito complexo, nada muito pesado, não. Coisa leve pra começar o ano aí. Todo aquele assunto de mesa que todo mundo já discutiu em algum momento. Qualquer papo de bar normal. Algo recente, né? Nos últimos meses aí, surgindo na mídia. Coisa nova. O que é isso? O que é racismo, meu Deus? Você falou matutando aí, só para os ouvintes saberem, estamos já no 5º ano do programa, para aqueles que não escutaram o último VB, 5 anos já na luta do VB+. E tá matutando esse desde o primeiro ano, né, 2016. Sim. Mas assim como religião, no seu dado momento, não tínhamos sentido que estávamos cognitivamente preparados para abordar uma coisa tão complexa. E ainda eu não estou, viu? Para ser sincero. A verdade complexo. É que nunca estaremos, né? Sim. Mas estamos um pouco mais que comparado aos anos prévios. Temos mais palavras no nosso vocabulário para endereçar algumas coisas que antes não conseguíamos nem nomear direito. Sim. Então a justificativa do porquê fazer isso agora não tem a ver com nenhum momento de mídia, nenhum efeito de pandemia. Sim, tem a ver com chegar no momento em que a gente acha que consegue compartilhar uma perspectiva um pouco mais, qual é a palavra? Nuanced. Mas... Porra, me ajudem aí. Nuance. O inglês foge, né? Eu sei. Peculiar, falo mais peculiar. Isso. Mais particular, com mais aproveitando o tema, com mais tonalidades. Com preto do branco. E também, né, a gente já tinha definido que o episódio ia ser esse, já faz uns bons, tipo, definido de fato que a gente ia gravar, já faz uns bons meses aí, mas é final de ano, aí tinha outras coisas pra gente fazer e tal, outros episódios pra lançar, a gente falou, vamos... E aproveitando um parênteses aqui, só para comentar, os episódios que a gente decide faz tempo, tem um lado bom, que a gente tem mais tempo para consumir material. Eu, por exemplo, consegui ler 3 livros no assunto. Isso. Mas o lado ruim é que o primeiro livro que eu li eu já não lembro mais quase de nada, porque faz tanto tempo. Um detalhe aí. Eu só espero que eu consiga ainda destilar o principal, assim. Mas os detalhes eu não lembro de nada. Então, como sempre, né? Se vocês gostarem vamos ser sinceros, do intuito da ideia, os links estão sempre na referência. Vamos ser sinceros. Você não tem que também entrar no porém de colocar os detalhes. A pessoa que vai ler também o livro, a gente tá dando conteúdo. O pessoal tem que fazer um pouco de esforço também. O pontapé inicial. Exatamente. Exato. Se você quer saber o número estatístico certo, você lê o livro, rapaz. O que é isso? Dica o quê? Não confie na minha memória, não. Ou de ninguém mais aqui.
confia nem na sua direito. É isso aí, fecha parênteses. Aí, pequeno parênteses aí. Então, bom, vamos começar essa conversa aí. Você é a favor ou contra do racismo? Nossa. Não quero fazer essa pergunta. Acho que existem grupos bem limitados que diriam que responderiam não. Ai, meu Deus. Pula essa, ué. Pula essa. Essa é popular. Bom, eu acho que antes da gente, sei lá, falar do racismo em si, talvez seja bom a gente definir algumas coisas aqui. Começando aí. Eu acho que antes de chegar na definição, a gente tem que compartilhar um pouco do porquê acreditamos que é importante falar disso, dado que é um tópico aí, ao contrário do que a gente comentou, né? Não, nada novo, bem séculos atrás aí que já se discute isso, e acho que tem muita gente que sente de que falar sobre isso já é contraprodutivo, porque a solução do racismo é não falar de racismo. Não ser racista. Sim. Na verdade, é o concepção, né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase. Não, esse episódio tem que passar o vídeo do Morgan Freeman falando racismo todo ano. Todo ano. Exato, tem essa vertente aí de que falar do tópico é meio que manter o tópico vivo, mas a minha perspectiva de que não é bem assim vem, justamente depois de ter consumido bastante material, ter descoberto um monte de coisa que faz 3, 4 meses eu não sabia. O que só exemplifica uma vez mais, né, de que quanto mais você se adentra um tópico, mais você descobre que nunca é tão simples, nunca é tão direto, que muitas coisas que você acreditava, você simplesmente só acreditava mais do que sabia, né? Falando mais cientificamente ou epistemologicamente. Um mês sem gravar o que acontece. Todo mundo enferrujado. E para quem não lembra, esse advérbio aí significa como questionar como que você sabe o que você diz que sabe. Então, assim como todos os outros tópicos, né, mas assim, um pouco mais nesse, eu acho que tem uma sensação muito grande de que todo mundo sabe o que é, do que se trata, e talvez até qual que é a raiz e a solução, como uma coisa quase que intuitiva, pelo fato de estar há séculos já a humanidade em diferentes formas e níveis de intensidade. Mas a real é que, pelo menos da minha perspectiva, não é tão simples assim. E hoje vamos tentar compartilhar um pouco do porquê não é tão simples assim. Quanto mais eu lia sobre, menos simples, mais complicado ficava, mais complexo ficava. Sim, é uma complexidade que agrega, né? Não é uma que retira. Até porque eu, pessoalmente, tive uma impressão que, bom, é que, de certa forma, essa ideia de como a gente vê essa questão do racismo, de certa forma, é, entre aspas, moderna, né? Quando você vai ler um pouco, quando você vai pesquisar, tipo assim, racismo no mundo antigo, é um pouco estranho, porque os caras, tipo assim, é uma relação do mundo lá vista uma relação de poder, né? Tipo assim, um povo domina o outro. Os caras brancos, negros, não estavam nem aí. Então é um pouco diferente. Então, eu pessoalmente tive uma sensação que tem uma transformação do mundo antigo para o mundo moderno nessa questão de relação de poder mesmo, estrutura de sociedade, onde dá para encaixar a questão do racismo. Eu, pelo menos, tive essa sensação quando estava pesquisando para o episódio. Acho que uma das primeiras coisas que surpreende ao falar de qualquer tópico é se dar conta de que o tópico não é tão antigo como a gente imaginava nos mesmos termos, né? Assim como a gente falou de atenção, que é uma palavra do século XVI, século XVI, atenção. Ou mesmo depressão, né? Que antes era melancolia e tinha outras coisas que tinham a ver com humores e o Os conceito de depressão clínica é uma coisa pós-freudiana. Tudo isso daí, o racismo está na mesma linha. Você pensa que é uma coisa desde os primórdios da humanidade, mas na real, se for um relógio, né, como eu gosto de comparar, passou 1 minuto, em vez das 23 horas e pouco que todo mundo pensa que sim. Mas sem muitos spoilers nesse sentido, que vamos entrar no mérito das definições, né? Sim. Então acho que dá pra gente começar aqui. Então seria bom a gente falar um pouco sobre as origens. Peraí. Uma outra coisinha, só um outro aviso, pisar em ovos aí. Que é uma coisa de quem que tá falando de racismo.
qual que é a nossa autoridade em falar disso. E a resposta aqui é a mesma para qualquer outro tópico, né? Mas isso me lembra muito o episódio de aborto, que a gente falou de aborto. Sim. Por razões óbvias aí, não tendo nenhuma experiência direta com isso no que concerne o corpo. E aqui no do racismo, a gente tem que fazer um full disclosure, né? Que em termos de definições abrangentes raciais aqui, não... Bom, pelo menos eu e o Pedro não temos experiência direta. Eu também não. Apesar do meu apelido desde a infância, eu nunca tive nenhum problema. Mas eu digo só em termos de falar quem teria experiências e teria mais, digamos, mérito em falar com propriedade disso. A questão aqui não é falar da experiência disso, até porque não dá para falar da experiência de ninguém além da nossa. É falar do conceito disso. Então, vamos separar bem as coisas, né? Não estamos falando o que significa ter essa experiência, estamos falando o que significa a história e interpretações da terminologia, dos conceitos, evoluções sociológicas da temática. É o approach acadêmico, como vocês sabem aí, não pessoal, muito menos nesse tema. E tem um detalhe, se você ficar muito incomodado também e reclamar nos comentários, eu vou te xingar, independente da sua etnia, não se preocupe. Olha, ao nível mais aí aparecendo de novo. Essa é a qualidade que a gente aprecia aqui. Então, maravilha. Fechado. Parênteses. Fechado. Então vamos lá. Avisos dados. Beleza, bora. E, bom, você já até citou aí o negócio de, né, falar um pouco sobre o conceito das coisas. E eu acho que seria legal a gente começar falando aí sobre o que afinal é raça, né? E o pessoal sempre que tá falando sobre racismo, o pessoal fala de raça ou etnia. Os dois são a mesma coisa, são coisas diferentes. E como surgiu e como que isso mudou de lá pra cá? De lá pra cá. De lá pra cá, digamos assim, de quando de quando isso... De lá de Adão e Eva pra cá. Começou. Quando porque mesmo vocês comentaram que apesar de ser algo moderno, já teve... Acho que já deu pelo que eu li, pelo menos, parece que houve algumas alterações, assim, no sentido, no conceito da coisa, de como é encarada hoje, de que talvez como era, sei lá, né, 100, 150 anos atrás. Uhum. Acho que o primeiro ponto aí é lembrar da resposta que todo mundo dá imediatamente ao ser perguntado raça, né? Que raça é só uma e é humana. Aí já tem um pequeno erro já. Na verdade. Pequeno erro. O ser humano é espécie. Entra no conceito de espécie. A espécie é uma só. E essas definições aqui, para quem não escutou ainda, acho que um excelente complemento é o nosso episódio sobre o nosso amigo, não muito amigo, mas conhecido, David Starr Jordan, Amigo meu não. Porque Peixes Não Existem. Ele, para quem lembra, passou a vida aí classificando os peixes. E o conceito de raça nada mais é do que esse esforço em classificar pessoas. Mas é um esforço que, com essa terminologia raça, segundo as minhas fontes aqui, o Pedro pode compartilhar as deles, vem de meados do século XVII. E, na verdade, César, só um pequeno adendo, né? Porque normalmente o pessoal, quando fala o conceito de raça, faz uma associação pensando só, por exemplo, em característica biológica, como se fosse algo científico. Mas não é bem assim, né? Porque, se eu não me engano, um dos nascimentos do próprio conceito raça vem do campo da sociologia, que por definição, entendeu? Não é um estudo, por exemplo, empírico, como, sei lá, química ou biologia, no caso. Sim. Então aí você tem já esse aspecto a ser considerado. Vamos voltar uns passinhos. O ser humano se divide desde realmente os primórdios da civilização, talvez, provavelmente, certamente antes mesmo da civilização. O famoso eu versus ele sempre existiu, no sentido, esse é o meu território, aquele é o de vocês, essa é a nossa religião, aquela é de vocês. Como sabemos aí até por histórias bíblicas, grupos nunca deixaram de existir, no sentido hebreus, filisteus, etc, etc. Então a humanidade sempre se separou de alguma maneira, seja por geografia, seja por religião, seja por
preferências de X razões, mas essa separação por algo chamado raça, isso só nasceu no século XVII com o surgimento aí da rota da escravidão, do mercado da escravidão. Antes disso, separava, como eu disse, por diversas coisas aí, religião, geografia, até profissão, né, como a gente falou no episódio nomes lá, dos Ferreiras e os Oliveiras, etc. Separação sempre existiu e sempre vai existir por uma questão até cognitiva, né? Como a gente falou também muitas vezes em episódios aí sobre atenção, complexidade, ou mesmo naquele Pensando Rápido e Devagar, não conseguimos processar todas as informações em suas infinitas vertentes de detalhes e diferenciação, então aglomeramos em grupo, seja cadeira, que falamos cadeira, né? Não cadeira de 3 pernas, cadeira de 2 pernas, cadeira rosa, cadeira vermelha, não, é cadeira. Cadeira. Depois a gente entra no detalhe, mas pensamos em categorias, né? E isso é uma verdade científica aí desde o primórdio da humanidade, porque temos um cérebro e não conseguimos processar toda a informação que existe no mundo. Isso a gente não precisa discutir muito. Mas os nomes que damos a essas categorias vão evoluindo ao longo do tempo, e essa da raça aí é uma nova categoria que apareceu aí como se fosse um novo Pokémon nos primórdios do século XVII aí. Antes separava por um monte de coisa, mas raça não era uma delas. De repente, com o mercado da escravidão, que um grupo se separou aí mais notavelmente que outros para propósitos comerciais e de exploração, né? Que uma coisa são dois lados da mesma moeda. E se criou essa categoria raça para designar, baseado na cor da pele, primariamente aí, o que seria um grupo e o que seria outro, e com base nisso alegar quem que era o superior, quem que é inferior, quem que podia comercializar, quem que podia vender e quem que podia ser vendido, né? Essa historinha aí, acho que todo mundo tá... Seus queridos europeus conhecemos a história bem. E como o Pedro bem disse aí, é um nome que foi criado aí num ambiente sociológico, embora depois a gente também saiba de muitas e muitas histórias aí de alegados cientistas começarem a medir tamanho do crânio, tamanho do nariz, espessura do cabelo, etc. Isso foi uma coisa de que você como que deu a conclusão e depois foi atrás da evidência. Falou, existem duas raças. E como você prova? Aí você falou, não, existem, a conclusão é essa, existem. E agora eu vou provar para você, fazendo essas medições aqui em lugares específicos, de pessoas específicas, com metodologias extremamente questionáveis. E vou falar para você que a minha conclusão que eu te dei 2 séculos atrás, na verdade, vem dessa evidência que eu tô te dando agora, baseado na minha busca de provar essa conclusão. No meu, entre aspas, meu estudo biológico aqui, né? Exato. Mas tipo, o surgimento é realmente social, como o Pedro comentou. Sim. Mas então, tipo, a palavra em si mesmo... É um termo novo. O termo em si surgiu aí, nesse momento. Eu acho que tem até o nome, se eu não me engano, o autor principal, quem quiser pesquisar, foi um sociólogo francês. Eu até anotei aqui, chamado Joseph Arthur de... Eu não sei a pronúncia certa, se escreve Gobineau, né? Foi o sociólogo francês aí, o responsável pela primeira teoria racial. Inclusive tem um apelido que deram para ele de pai do racismo moderno. Então nosso amigo David não tá tão ruim, não. A maior diferença é que o David tava em peixe, né? Até certo momento. Até certo momento. Não, é que na verdade ele foi o primeiro, eu acho, abertamente defensor de... Você podia dizer que o primeiro, entre aspas, supremacista branco a existir. Então, quem tiver curiosidade para entender da onde até veio isso, fica aí uma dica de pesquisa. Mas enfim. Uma coisa, tipo, você falou que, né, você comentou aí que eles tentaram provar, aí, entre aspas, essa superioridade com estudos, né, esse negócio do crânio, etc., que a gente já comentou antes. Mas eles sempre tentaram usar essa desculpa ou antes era alguma outra desculpa que eles usavam para serem superiores? Não, assim, são múltiplas variáveis, como sempre, né?
mas o registro histórico é que, por dominância, por poder de fogo, ocorreu aí de dominante e dominado, e como surgiu uma certa hegemonia aí na percepção de cor da pele, e principalmente a região estava sendo dominada ali no século XVII, exportada para as novas terras. Falei, foi uma conclusão dada antes de qualquer tipo de busca por justificar. Foi simplesmente, ó, temos um grupo aqui que claramente tem algo semelhante entre eles, que é a cor da pele, e vamos chamar isso de raça, e como nós dominamos, obviamente a raça que domina é a raça superior. Né? E já usando de analogia o reino animal. Racismo, acho que sem dar spoiler para ninguém, né? É uma questão de poder, muito mais que qualquer outra coisa, e surgiu justamente com base nesses pilares aí, de quem está dominando, quem foi dominado, e quem dominou falou, ó, essa categoria é essa, e nós estamos no nível de cima e vocês estão no nível de baixo. E é isso, basicamente é isso. Aí depois foi tentando se cientificar, mas claro que aí já com alegações de realmente é justificável isso, à medida que resistências foram surgindo em relação à ideia, mais argumentos foram aparecendo de que na verdade é o estado natural das coisas, de que existia evidências biológicas, existia evidências religiosas de fato de que essa era a ordem natural das coisas, e isso, como a gente vai discutir um pouco mais para frente, ainda continua sendo os argumentos mais usados até hoje, né? De que não se trata de uma construção social, que é o que a gente está falando aqui, que realmente foi, dado todos os registros históricos aí do surgimento da palavra, mas sim uma ordem, de novo, natural das coisas, que sempre foi assim, só foram os nomes que mudaram. Na verdade, é até interessante você mencionar essa questão de estrutura de poder. Até estava comentando com o César, antes de gravar o episódio, que um aspecto interessante, principalmente para quem pesquisa esse tipo de assunto, é você não usar usar essa ótica de relação de poder. Porque, por exemplo, quando você vai estudar o mundo antigo, o próprio cenário, como a gente mencionou, por conta da escravidão, se você pega, por exemplo, o Império Romano, eles tinham a sua classificação, não sei se seria o equivalente, mas chamar alguém de bárbaro naquela época, por exemplo, que não era parte do Império e não compartilhava do mesmo idioma, né? Isso se aplicava tanto aos povos germânicos, né? Que, no caso, o Império Romano já havia derrotado, quanto, por exemplo, no próprio Egito, quando estava sob dominação romana. Então, por exemplo, a partir do momento que eles foram anexados ao território e começaram a compartilhar da mesma língua, ok, tudo bem, entre aspas, eles eram cidadãos, mas não havia, tipo, essa mesma classificação por conta estritamente pelo conta da questão da pele. Por exemplo, melanina não era o foco principal, mas sempre houve essa estrutura de poder, por exemplo. É aquela coisa, né? O meu grupo, quem tá fora disso é inimigo, entendeu? Sempre teve isso. Eu acho que realmente na modernidade mudou por conta que o pessoal quis, por exemplo, alegar isso, esse aspecto, que de certa forma existe e aparece, né? Em todo tipo de sociedade no decorrer da história, tentar jogar isso para o campo científico, né? Tentar alegar isso através, por exemplo, não, mas isso daqui não é uma questão pessoal minha, isso daqui eu tenho provas irrefutáveis que por exemplo, é superior ou inferior. Essa é a propaganda, né? É a famosa propaganda. Que você define o seu próprio grupo como superior e faz propaganda para provar isso, além de qualquer possibilidade de dúvida. Mas aí, só para dar um paralelo aí que você falou do Império Romano, como eu comentei, né, separações sempre existiram, e lógico que quando você separa, uma das avaliações que todo mundo meio que faz aí, querendo ou não, é avaliar superior e inferior, né? Mesmo cadeira, tem cadeiras melhores que outras cadeiras. Isso acho que é tão inato quanto qualquer outra coisa, cognitivamente falando, mas as razões que você dá para inferior e superior mudam muito, né? Como uma cadeira que funciona é claramente superior a uma que não para de pé. Mas quando você está falando de estruturas de poder numa sociedade, você pode falar que é inferior só porque não fala a língua, só porque a cor da pele é diferente, ou por qualquer outra razão. Pega a Índia, por exemplo, onde as separações ocorrem já há milênios no sistema lá de castas, que, como vocês devem saber aí, os indianos não se diferenciam muito em cor da pele, não. Então, o sistema de separação nunca foi quantidade de melanina, senão que
lugar de nascimento, né? Como o sistema de castas é baseado em regiões onde eles acreditavam que pessoas de certas regiões tinham mais influência, estavam mais próximas aos deuses do que outras pessoas que nasciam em outras regiões, e aí separaram com base geográfica que povo que era superior e que povo que era inferior. Então, só mais uma ilustração aí. Assim como em Roma era uma questão de você fazia parte do império ou não, na Índia era em que parte do próprio território você nasceu, né? Mais pro norte ruim, mais pro sul bom. Basicamente foi essa classificação. Mas tão Na aleatória quanto qualquer verdade, outra. eu vi até algumas tribos germânicas que era até por uma questão de astrologia, né? Por exemplo, sobre estrela X, você era uma pessoa afortunada. Sobre outra, meu amigo, você tá ferrado, né? Sai daqui. Então é um negócio muito bizarro, meu. Olha os irlandeses aí, né? Com o cabelo. Como que é no português? Não é red, é Ruivo. É ruivo. ruivo, né? Que também foram discriminados por causa da cor do cabelo. Onde Na que verdade, era? Era South Park que tinha aquela zoeira, como é que era? Dos ruivo merece respeito também? Alguma coisa assim. Eu não lembro que desenho que era. o South Park diz que ruivos não tem alma. Isso. Mas é engraçado você mencionar dos irlandeses, porque realmente, quando o pessoal fala dos Estados Unidos, realmente a maior parte da escravidão foi negra. Mas se você pesquisa muito da população irlandesa também, que vinham para os Estados Unidos, eles eram um pessoal, entre aspas, considerado de segunda categoria, apesar de serem brancos, né? Isso daí é um dado Não só interessante. eles, os italianos também sofreram bastante discriminação nos Estados Unidos. Era considerado inferiores e não tinha nada a ver com a cor da melanina na pele, tinha a ver com a colônia que já estava bem fomentada ali de ex-ingleses primeiro, depois os alemães foram os segundos, foram bem, qual que é a palavra? Não é internalizado. Se adaptaram bem lá. Isso, foram aceitos, né? Então Sim. foram ingleses, alemães e depois com altos níveis de rechaço, de conflito, os irlandeses, eventualmente os italianos, que foram o último na lista aí. Simplesmente por essa categorização, nós versus eles, sem muita melanina na pele envolvida. Sim. Mas enfim, aqui acho que a gente está até queimando já uns séculos de desenvolvimento. O ponto principal aí da pergunta do William do que é raça é uma categoria inventada no século XVII que justificou aí o comércio de negros da África. Basicamente essa é a resposta. Ok. E a etnia, que é algo que eu vi que muitas vezes as pessoas até dizem que é a mesma coisa que raça, ou é algo parecido. É a mesma coisa ou não? Quer começar aí, Pedro? Não, com definições de termos sou um desastre. Pode colocar, eu vou colocando a dedo. Tá, então vamos lá. Assim como raça e etnia também é uma palavra inventada aí para separar pessoas, mas nesse caso raça está muito mais associado por razões históricas aí à cor da pele necessariamente. Então se pensou raça, pensou em cor da pele. Esse é o critério número 1 para separar um do outro. Etnia é uma questão mais cultural. Então você está falando da minha etnia, você está falando da minha linguagem, da minha história, bagagem cultural, da religião, como por exemplo Até o judeu. fenótipo também pesa, né? Obviamente. O fenótipo das pessoas. Características em comum, sei lá. Dentro de Sim, etnia. sim. Como a gente fala aqui quem mora no litoral, qual que é o nome mesmo? Os caiçara. Os caiçara. Isso, em largas linhas, poderia ser considerado um tipo de etnia. Nota semelhanças físicas que tem a ver não necessariamente com a cor da pele, mas também pode ter a ver com a cor da pele, mas sei lá, tamanho da orelha, estilo do cabelo, enfim. É uma questão aí de percepção, de cultural, de falar, você pertence a essa bolha aqui dos caiçara, por exemplo. Aí você pertence a essa São bolha aqui traços locais, né? A gente poderia definir melhor. Por exemplo, tem uma região, dentro daquela região, o pessoal compartilha do mesmo, sei lá, mesmo idioma, obviamente. Sei lá, se é uma região de praia, normalmente todo mundo é mais bronzeado, esse tipo de coisa. São características locais, entre aspas. Isso.
Se for colocar em termos de linguagem, por exemplo, que tá totalmente errado isso, mas só para entender o que estão comparando aqui, uma raça seria tipo língua, enquanto que etnia seria o dialeto. Sotaque. O sotaque. Isso, o que é mais em comum ali entre certo grupo. Uhum. Mas claro que, assim como, quer dizer, não, talvez não como assim, né? Porque raça, por ser primordialmente focada em cor da pele, tem uma questão genética, e aí a gente já salta uns séculos já, que é totalmente não fundamentada. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa do Senegal e uma pessoa da Etiópia, pelas lentes, digamos, de raça, elas seriam da mesma raça, que é os negros. Uhum. Mas, se você pegar alguém da Itália, por exemplo, e alguém da Eslovênia, que também nessas lentes aí são da mesma raça, você fizer um teste genético, você vai ver que o senegalês do etíope tem uma diferença genética muito maior, em ordem de magnitude maior, do que o italiano do esloveno. Então, quando você pensa isso, já remete lá ao nosso amigo David Starr Jordan também, de que a aparência você pode separar em caixinhas, ok, isso é o que você está vendo, o que você percebe, você está dando certas etiquetas, faz sentido visual, beleza, mas você vai para o genético, aí a história já muda completamente. Como sabemos, estamos muito mais próximos de uma baleia, por exemplo, geneticamente, do que a baleia está do tubarão. E dessa mesma ótica genética aí, a variação entre pessoas consideradas da mesma raça é muito maior do que a variação entre pessoas de raça diferente. Ou seja, um alemão tem muito mais, geneticamente falando, parecido com esse senegalês, por exemplo, do que o senegalês com o etíope, por exemplo. Então essa é uma coisa bem bizarra aí de se pensar, mas que dados os adventos modernos aí, hoje já conseguimos comprovar de que, sim, tudo que você tem de visual, você não tem no genético, porque a É história... igual eu falo. É da frase que eu gosto, né? É paradoxal a situação, porque somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Então, a espécie é a mesma, né? Essa tecla aí, acho é. que não tem Sim. como bater mais nela, mas só a percepção do quão diferente uma pessoa é da outra, porque, falando, pega um Sim. alemão, do estereótipo alemão aí, e uma pessoa do Senegal, você vai falar, não, são claramente diferentes, como isso é intuitivo, isso para algumas pessoas até elucida o fato de que sim, raças existem porque olha a diferença. Só que, na verdade, você está vendo são diferenças físicas que tem a ver com exposição à radiação solar, tem a ver com Fatores proteção, né? Como a gente externos. sabe, exato, não tem a ver com... aqui eu acho Com a que é outro ponto estrutura. importante. Que o que se confunde muito aí com esses critérios aí é que é uma perspectiva de essência, né? Que você fala, essas pessoas são essencialmente diferentes e não superficialmente diferentes. Porque com o desenvolver aí da ideia de racismo, o que foi associado não foi, como a gente bem sabe, necessariamente só a cor da pele, né? Não é essa história somente. Sim. É também uma questão aí de como se comporta, de quais são as qualidades, quais são os defeitos, qual que é a propensão dessa pessoa a fazer certa coisa, a fazer outra. A gente tem toda uma narrativa associada a essa diferenciação aí que se deu primeiramente pela cor da pele, que imbui uma essência nessa diferença, né? Que não é simplesmente como a gente vai para a praia, toma o sol, tá bronzeado, mas a essência da pessoa não mudou, só tá um pouco mais bronzeada. Temos bem claro isso daí, né? A pessoa vai para a praia, não mudou a essência da pessoa, só mudou um pouco a cor da pele. Mas quando você fala de racismo, a história é o contrário, né? Que não é a cor da pele que mudou, é tudo que mudou, tudo. E essa visão essencialista é o que leva algumas pessoas a acreditar que o alemão é diferente do senegalês, por exemplo. Quando geneticamente falando, aí você saiu do superficial e desse conceito de essência aí, que nós mesmos já fomos vítimas desse conceito. Você vê que geneticamente não, que o alemão é muito mais próximo geneticamente do senegalês que o senegalês de um etíope ou de um sul-africano, por exemplo. Então, com base, digamos, mais científica possível, que são os códigos genéticos, a diferença
a diferença semântica aí, visual, na verdade, é muito menor do que a diferença genética. Na escala de magnitude. É mais uma coisa, tipo, é mais ideológico do que biológico, né? É mais ideológico do que biológico. Sim, como a gente está falando aqui, é uma construção social de primeiro no nascimento e depois para todas as narrativas que alimentaram essa crença. Que você acredita que é diferente com base em muitas historinhas que você se conta aí, e não com base em, digamos, conceitos mais fundamentados de, por exemplo, genética, onde a diferença é basicamente nula. Então, um grande mito aí é falar que uma pessoa é geneticamente branca ou geneticamente negra. Isso não existe em genética. Você não consegue pegar o DNA de alguém e falar, ok, essa pessoa aqui é branca, essa pessoa aqui é negra. Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Geneticamente não dá para você diferenciar ninguém de ninguém. Lógico, se você olhar o gene que gera melanina, você falar, ok, pode ser que a cor da pele aqui seja um pouco maior do que do outro, mas em outros sentidos, não, zero. E a etnia, e aí que eu estou todo esse preâmbulo aqui para chegar na etnia, né? A etnia, ela não está geneticamente por compartilhar de uma região ali, digamos, geográfica, ela tem um pouco mais de similaridade, né? Que seriam como ter primos distantes da mesma etnia. E pela cultura, você também tem uma bolha maior. Então, a questão aí da etnia para a raça é que a raça é totalmente artificial e arbitrário com base em cor da pele, enquanto que a etnia já tem um pouco mais de respaldo, no sentido, é uma bolha que faz mais sentido. Que, sim, você compartilha um monte de coisa e vai ter características físicas mesmo mais parecidas, porque, bom, você está todo mundo na praia, claro que você vai ter mais exposição à radiação solar e vai desenvolver algumas proteções naturais em relação a isso. Então, etnia tem cultura, tem questões físicas, mas é, digamos, mais entendível como categoria por ser necessariamente verdade que pessoas compartilham o mesmo espaço vão acabar tendo similaridades. É mais tipo, o que define as características de certos grupos, né? Isso, exato. E aí pode ser, como o Pedro falou, pode ser geográficas, pode ser culturais, idiomáticas, que também é cultural, né? Mas pega o melhor exemplo aí, que é os judeus. Ser judeu é uma raça ou é ser de uma etnia? Esse é um ponto interessante, né? Porque todo mundo... Sabe o que é engraçado? Porque quando eu estava fazendo pesquisa para esse episódio, eu vejo muitas pessoas citando o termo antissemita. Mas se você para pensar, dentro do etnia semita, você tem diversos grupos, entendeu? Mas normalmente a associação que a gente faz, bom, talvez seja até uma associação entre aspas, pode ser até racista, né? Porque a gente só pensa nos judeus. Daí foi um fato irônico que eu encontrei. Tem essa questão de conhecimento do que significa ser semita, né? Que associação direta com judeu, né? Mas óbvio que existem mais grupos de pessoas aí, mas aí acho que é uma questão mais de ignorância do que de racismo ou discriminação. Não é proposital, mas é curioso. Mas é curioso. Mas a resposta da pergunta aí é raça ou é etnia? Se você aceitar o conceito de raça, foi usado para classificar de maneira bem definida em um certo grupo. E como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial aconteceu com muita base nisso. Falar assim, é uma raça e por causa disso aconteceu tudo outro aquilo. Então, você pegar essa definição, você vai falar assim, é uma raça, mas assim como negro é uma raça, porque alguém definiu como isso. Cientificamente, não tem critério nenhum para falar que judeu é diferente de qualquer outro grupo de pessoas com base nesse conceito de raça. Agora, etnia faz todo o sentido do mundo, porque eles compartilham de uma mesma crença, compartilham, dependendo da região que você for, do mesmo idioma, compartilha das tradições, mas lógico que não estamos falando... Grande, né? É igual a pessoa esquece também que você para pensar dentro dos povos antigos que ainda mantém, que existem, assim, tem certas tradições, os judeus ainda são um povo que carrega um legado muito antigo, né? Então eles têm essa identidade étnica, se assim pode dizer, bem definida. Então pode ser até por isso que o pessoal faça até confusão com essa questão de raça. Porque, bom,
É que eu não vejo como uma confusão, eu vejo como Eu uma digo que é tipo consequência assim. Das lentes, né? De que Sim, sim, eu digo tipo assim, o uso da própria terminologia de raça, por exemplo, quando o pessoal faz, eu entendo, por exemplo, de vez em quando a pessoa usa essa terminologia, talvez ela não tenha esse background da gente, obviamente. Mas eu vejo que em alguns casos realmente é por ignorância. Ela não consegue fazer essa distinção, por exemplo, de etnia e raça, entendeu? Sim, até porque etnia também é um termo bem recente, né? Sim, Ele apareceu depois da raça, e óbvio, como a gente está comentando aqui, aglomerou muito mais variáveis do que somente cor da pele. sim, sim. Mas um ponto assim, importante a esclarecer é que mesmo etnias contêm várias etnias, né? Não estamos falando da etnia judaica, por exemplo. Uhum. Você pode classificar assim baseado na religião do judaísmo. Você fala, ok, o que classifica essa etnia é seguir a religião do judaísmo, mas isso é igual definir cristão como uma etnia. É. Tem várias e várias vertentes dentro desse guarda-chuva aí, como a gente sabe, tem É. os judeus ortodoxos, tem os judeus. É igual, falam que é exatamente interessante porque a pessoa fala, é cristão, beleza, mas sei lá, na Armênia ou no Egito, os coptas, não é a mesma coisa que o neopentecostal daqui, né? Tem um, Exato. tem um salto muito grande de um pro outro. Assim como um judeu em São Paulo é a mesma coisa que um judeu lá na Sibéria. Você vai falar que é a mesma etnia, como É, pode ser que eles compartilham de mais traços do que, por exemplo, os cristãos, porque os judeus, até certo ponto, têm certo, digamos, tradição aí de se casar entre eles e de ter toda essa sim. questão familiar forte. Então, pode ser que fisicamente as características entre digamos, o grande grupo de judeus sejam mais notáveis do que as características incomuns de um cristão, de novo, em São Paulo e um cristão lá na Rússia. Uhum. Mas não deixa de ser arbitrário no sentido que você está classificando com base em alguma coisa que eles. Uma crença nesse caso, né? Religião. Uhum. Então, a resposta aí é essa de que é classificação. Você pode falar, a etnia existe? Existe, mas também existe etnias dentro de etnias. É uma Ó, se questão de você estudou. onde você coloca como que é as fronteiras, né? É você que Ó, define as fronteiras. eu ia falar, antes de escutar esse episódio, vai lá rever a aula de ensino médio de matemática de conjuntos e subconjuntos. Talvez fica mais claro. Vai complicar mais ainda, Pedro. Nada mais claro. Ô, O louco. os diagramas V, né? Como que é no Van português? Euler. De Van Euler, não é? Isso, aqueles Diagrama de diagramas lá Van de que um grupo contém o outro. Quem Euler. desenha os diagramas aqui somos nós, né? Como sociedade. E Isso, isso. claro que focando em uma coisa só, né? Como é religião, ok. Então temos esse grupo. Vamos focar Uhum, em origem, digamos, do povo, como também aplica nos uhum. judeus, ok. Então vamos desenhar esse outro aqui. Vamos focar em cor da pele. Ok, você vai ter vários e vários círculos. Mas é essa questão aí, que critério que eu vou usar para classificar? E Sim. alguns critérios ganharam mais peso histórico-cultural do que outros por razões bem intuitivas aí de que vivemos nessa história, né? Então, quando a gente fala raça, todo mundo já imediatamente associa categoria e implicações, enquanto que etnia, por ser mais recente, ser mais contemplativo em várias questões aí, te dá uma ideia que você está falando em semelhanças, mas com base em quê? Ele já gera exatamente as perguntas que raça deveria gerar, que é aqui, qual que é a validade de separar essa categoria em vez da outra com base nisso ou naquilo. Bom, acho que deu pra gente definir bem aí. Talvez não bem, mas né? Tentamos definir o melhor possível aí. Senão fica Essa. infinito, né? Mas Exatamente. deixa eu aproveitar aí só para um ponto da etnia. Uma das etnias mais conhecidas aí que a gente tem hoje é a famosa caucasiana. Hum. Eu não sei se no Brasil tem talvez o mesmo peso que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que define, entre aspas, aí, que seriam os brancos, os europeus, descendentes de europeus. Nos Estados Uhum. Unidos, falar que você é caucasiano é só descendente direto de europeu. Uhum. Porque se você pensar em cor da pele, por exemplo, essa é uma briga bem interessante que teve lá.
Que, bom, a gente falou, né, no começo os italianos, os irlandeses não eram aceitados, depois os italianos não eram aceitos, porque eles tinham uma visão de que a essência deles era mais agressiva, era mais bêbada, era mais preguiçosa, tinha Sim. toda a narrativa que acompanhava, então a cor da pele ficava em segundo lugar. Uma vez que essa narrativa mudou, e a cor da pele passou a ser mais relevante, porque o grupo que estava de fora é o que tinha isso de mais notável e diferente. Surgiu uma questão aí de os japoneses imigrantes nos Estados Unidos falarem que eram mais brancos do que os descendentes europeus lá, com o italiano, com o irlandês, porque realmente, se vocês já tiveram contato com um japonês, vocês sabem que em termos de melanina na pele é quase nula a quantidade. Então eles tiveram um problema que chegou até numa Corte Suprema Federal lá, de que se a cor da pele é o que está diferenciando um grupo do outro, por que o japonês não é aceito no grupo de poder, digamos, no grupo dos brancos, dado que a evidência visual é irrefutável, né? Eles são legitimamente brancos, no sentido cor, né? Não legítimo de qualquer outra coisa. Eu tô com pena do juiz que ficar com isso na mão. Não, mas aí qual que foi o argumento dele? É que quando eles falavam de branco lá, isso foi no estado da Califórnia, no século XVIII, XIX, diz que quando eles falavam de branco, na verdade, eles não estavam falando somente de cor da pele, estavam falando da descendência europeia, que naquele período tinha sido definido como caucasiana, que foi um cientista alemão ou austríaco, que ele classificava crânios, ele colecionava crânios, e ele tinha, bom, a classificação dele de crânios lá de maior, melhor, mais bonito, totalmente arbitrário também. E o crânio que ele mais gostava foi um crânio que ele encontrou nas montanhas de Caucos, na Rússia, e ele chamou esse crânio de o crânio caucasiano, e ele definiu que todos os descendentes de europeus eram parte desse grupo aí, dos caucasianos. A meu gosto. Exato. Falou, esse é o meu crânio favorito, é um crânio lá da região de Caucos, então todos os europeus que eu tô falando para vocês aqui que tem esse mesmo crânio vão ser chamados caucasianos. Então o juiz lá definiu que o japonês não tinha os direitos que ele estava alegando que ele tinha por ser branco, porque apesar de ele ser branco, ele não era caucasiano. E isso nos Estados Unidos é algo que você encontra até em formulário hoje, até não sei quem já teve a oportunidade de visitar para lá e até entrar em aeroporto, às vezes eles te perguntam como você se declara, aí aparece lá caucasiano, hispânico, negro e other, então é uma coisa oficial, quando eles fazem um censo lá, igual, quem que faz o censo aqui no Brasil mesmo? IBGE. Vão até fazer, IBGE, igual bate na porta lá, eles falam, você se considere, e a listinha lá tá, negro, hispânico, asiático, caucasiano. É engraçado você falar isso, sabe por quê? Porque recentemente eu fiz inscrição no concurso e tá lá, escolha sua etnia, eu não tinha a menor ideia do que colocar. Até hoje eu não sei. Então, cara, tá aí uma dúvida que sempre me pega. Toda vez que me perguntam isso pra mim, eu olho, aí eu penso penso na árvore genealógica da família e falo, putz, não tenho a menor ideia. Até porque a gente falou, né? Etnia é um guarda-chuva bem grande, né? Você fala etnia então... o quê? É mineiro? Então, ok. Qual sua etnia? Mineiro. Hispânico, né? Hispânico acho que é o maior guarda-chuva que tem, quer dizer, asiático também, né? Mas pensa em asiático, qual é essa etnia? Asiático. Você está falando de 2/3 da população da Terra, né? Que se diferenciam num espectro quase que infinito de infinitas variáveis. E você está falando, não, é aqui, ó, as linhas geográficas dos continentes está definindo a sua etnia como asiático. Tá bom, né? Aqui no Brasil acho que não tem muito disso, mas eu acho que nos Estados Unidos tem muito de falar que asiático é amarelo, né? O yellow. Então, mas essa é uma versão também desenvolvida aí mais para falar que não era bem branco, que era mais amarelo, mas falando dos chineses, né? A imigração chinesa que aconteceu em grande escala lá, mas você pegar um asiático da Índia, por exemplo, sabe que não tem nada que remeta a uma correlação amarela. Assim como você pegar um japonês também, tem características diferentes do chinês, que é o que sofria mais discriminação lá.
Então essa questão de amarelo aí foi só mais uma etiqueta que usaram para justificar, discriminar certa população de certo lugar ali da Ásia, no caso a China, e virar um slur, né? Que eu nem sei como traduzir aqui em português. Mas insulto. É um termo que Um termo que denigre. inferioriza o grupo que você está rotulando, né? É com base nisso. E acho que a guerra do Vietnã também deve ter influenciado um pouco nisso, porque tinha que ter uma narrativa ali para não atirar em pessoas, né? Como o Black Mirror bem disse no seu episódio nada simbólico de baratas. Nossa, que episódio. Você tem que trocar as lentes ali para justificar algumas ações. Então, esse do amarelo aí é só mais um exemplo disso. Olha, no fim, Mas Não, desculpa, pode falar. Não, só concluir a história do caucasiano aí, de que quem ouvir essa palavra agora sabe que tem a ver com os crânios lá da Rússia. Então, você tá com curiosidade... Agora, hein, por quê? Você fiquei colocou mal caucasiano? Não, porque ainda voltando um pouquinho, você falando lá dessa questão tanto dos italianos quanto dos irlandeses, você mencionou beber, brigar e tal, né? Eu acho que é mais pros irlandeses, né? Eu gostava do lema dos irlandeses, que era tipo assim, como é que era? Eu vou tentar traduzir aqui, mas era drink and fight like an Irishman. Eu gostava desse lema. Agora você Brigar e lutar como... Beber e lutar como irlandês, a tradução. Eu não é irlandês, né? Desculpa, Pedro. Como o irlandês, não sendo o irlandês. Vai nessa. As características mais relevantes desse grupo étnico aí, como a propensão a fazer essas duas coisas, ele é irlandês. A encher a cara e brigar. Da hora. O fato de ser da Irlanda, ter nascido lá, ou ter descendentes diretos, ascendentes diretos lá, não importa. Não. É encher a cara e descer a porrada. Bom, mas todas as definições que a gente deu até agora aí, de raça, etnia, a gente mostrou que é muito de essa coisa de separar mesmo, né? São grupos diferentes ali, cada um com a sua, seja cultural, língua, religião. Mas tem uma coisa em específica que é, né, digamos aí, na mesma cultura, mas tem uma separação clara, que é essa coisa do sistema de castas. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Como isso se diferencia do que a gente falou até agora? Na verdade, não se diferencia, precede, né? Na verdade, eu acho que é uma precedência, só que, de certa forma, eu acho que isso, casta mesmo, é muito do mundo oriental. Eu nunca vi, sei lá, alguma sociedade ocidental que... Bom, você pode dizer, por exemplo, que a pirâmide econômica, da estrutura social, etc., fazer um comparativo com casta, tudo bem. Mas eu nunca vi abertamente uma sociedade ocidental com um sistema de castas mesmo, por exemplo, como da Índia. Eu acho que você está se esquecendo do apartheid ou dos Estados Unidos com as leis lá. Sim, mas ainda assim a gente cai na questão daquela, até propriamente da raça, porque é cor de pele, mas na Índia não. Na Índia não é simplesmente por... Sim, Índia, então o fenótipo vamos dar uns passos para trás aí. Sim, vamos dar uns passos para trás aí. Quando eu falei que a humanidade sempre se separou de alguma maneira desde os primórdios, a palavra casta remete a isso, a esse exercício de separação, porém com a implicação de estrutura de poder. Então, quando você delega castas, você necessariamente está falando que um é superior do que o outro. Diferente de, por exemplo, vamos separar cabelo curto de cabelo longo aqui. Você não tem uma implicação de superioridade e inferioridade aí. Mas quando você separa em castas, você necessariamente sim está assignando um valor. Não tem como você ter castas iguais. Você tem casta é necessariamente uma superior e outra inferior. Então, o que vem da Índia basicamente, de novo, é uma das coisas mais antigas que tem, muito mais do que questões religiosas, religiosas não, porque a Índia é religião, mas não é religião no sentido que conhecemos, né? Como falamos lá no episódio 30 e 31 do Religião. Religião também é um termo inventado no século XVII para categorizar aí uns sistemas de crenças. Exato. Porque lá bom, como a gente falou, né? O budismo, por exemplo, tem uma figura de
divina central, então Uhum. não entraria no que chamaríamos comumente de religião, mas os estudiosos europeus estavam classificando o mundo naquele momento, né, seja geograficamente, demograficamente, estavam basicamente fazendo um mapa de tudo e de todos, falaram, não, se você acredita em qualquer coisa, vamos chamar de religião, você acredita em religião. Uhum. Essa é a conclusão que falou que não tem a ver com religião, mas tem, mas só no sentido de que religião é o que os europeus decidiram que era religião depois do século XVII. Uhum. Mas faz mais de 3.000 anos que lá existe uma percepção de que algumas pessoas são melhores nascidas do que outras, com base em, Uhum. basicamente, herança, né? Se você nasceu de uma família rica, a narrativa é de que você tem direito àquilo por dádivas divinas, porque você descende aí das mãos do Vinucho, não lembro bem os nomes, Uhum. aqui chegou a parte que eu esqueço a Vishnu. maioria dos detalhes, mas tem toda uma narrativa de que se você é bem nascido é porque você é descendente de um membro superior aí Sim. dos deuses ou de um deus. Acho que é de um deus, né? Que é a cabeça, os 2 braços, as 2 pernas. Isso, e a casta inferior é a sola dos pés, não é nem os Sim. pés, é a sola dos pés. E são os intocáveis. Então, Nossa Senhora. basicamente pegaram essa percepção aí de que nasceu pobre, nasceu na região distante, é porque você é descendente da sola dos pés do deus aí da... Não é Gamesh o nome do deus? Não quero lembrar o Tem a detalhe, mas acho que eu Não, vou... é que Não, tem não é Gamesh, Vishnu, Gamesh tem é outro. Ganesha, tem... Putz, não lembro. enfim, não estamos aqui para falar detalhe, né? Como você É. bem Não pontuou, somos mas especialistas nisso. isso, em história cultural da Índia não somos especialistas. Mas em grandes pinceladas aí, a narrativa que criaram para justificar o porquê que certas pessoas eram pobres e ricas era essa descendência aí dos deuses, mas a narrativa Certo. tão forte, tão inculcada há tanto tempo, como disse, mais de 3.000 anos, muito mais antigo com todo o sistema de separação sistemática aí que temos, pelo menos registrado em história, de que não é, para eles, não é uma história, né? Óbvio que se você acredita, não é uma história, é uma realidade, e essa realidade implica necessariamente nessa separação aí, e o sistema de castas é basicamente isso. Falar que casta você pertence é de que parte do deus lá você faz parte. É a sola do pé, então isso é intocável e isso é imutável, né? Não tem como você, digamos, ir pro joelho e depois pra cintura. Uhum. Não... Casta é algo que você nasce dentro e morre dentro dela. Então, essa separação aí é com base nesses preceitos. Só que o termo casta, como passou a ser usado hoje, que também tem uma percepção aí, né? Porque se casta existia antes do racismo, como você vai falar que racismo é um sistema de casta, sendo que é Uhum. uma questão de ovo de galinha aí. Mas Sim. se você pensar em termos, de novo, de estruturas de poder, casta é uma diferenciação de valores dentro de certos traços geográficos ou religiosos ou o que seja. Na Índia, religioso ou geográfico, melhor dito, mas as duas coisas se mesclam de maneira que é quase impossível separar. Uhum. Então, se você Boa saber pegar isso. essa definição, sim, casta é a separação em sistemas de Entendi. poder, ok? E Então, você trazer pega para o Ocidente. Entendi então já. você trazer essa visão para o Ocidente, você fala, tá, os negros aí nas últimas décadas, últimos séculos, com base no preceito de cor da pele, foram, em termos de valor, assignados como inferiores, como que Uhum. numa ordem abaixo, digamos, dos privilégios da sociedade, que Em tinha outra geral, cor de né? pele tinha Uhum. acesso. Então é um sistema de casta, sim, porque casta é separação. O que vale mais, o que vale menos, baseado nesse critério. E o que mudou no Ocidente foi o critério. Em vez da Uhum. região da Índia que você nasceu, acabou sendo a cor da pele e algumas outras coisas, né? Não, casta não é necessariamente com base, digamos, em Nossa, eu posso falar estereótipos. uma coisa? Eu tô pensando em, por exemplo, porque realmente se você adotar esse, casta como isso que você colocou e for aplicando em sociedade, todo tipo de sociedade, sempre vai ter uma estrutura, né? Obviamente, toda sociedade tem uma Uhum, estrutura de poder. sim. Bom, O então proletariado realmente, é uma casta, você pode chamar. exato. Semanticamente faz sentido. Qual que é a sua casta? Casta do proletariado. Qual que é a sua Então, casta? de Casta certa, do burguês. então na verdade é um pouco triste porque se parar pra pensar, então isso acompanha a história humana desde que o homem é homem, né? O negócio um pouco Sim. complicado. Assim, né? Sei lá, por exemplo, a gente poderia deduzir que
digamos, um cenário hipotético onde, por exemplo, hoje, obviamente, né, se você pegar a estrutura da sociedade brasileira, por exemplo, na base você tem mais negros, pardos, etc. Sim. Principalmente eu vi em trabalho manual, né? Qualquer pessoa sã percebe isso. Mas digamos que, obviamente, mas ainda assim, digamos, obviamente, que melhora a qualidade de vida das pessoas. Ainda assim vai existir essa estrutura de poder. Sei lá, no futuro não precisa ser o fato da pessoa ser negra ou branca, mas ela ser pobre ou rica. Por exemplo, pirâmide econômica, o Mas poder tá... vamos com calma aí que a gente tá pulando a próxima pergunta do William, que entra no racismo. Sim, Por enquanto estamos falando só por enquanto a gente estamos só introduzindo, galera, calma. tá só nas definições aí. Exatamente. Tô acelerado, perdão. Mas a maior diferença aí de casta é que é uma coisa rígida, como a casta, se eu não me engano, é até uma palavra que vem do português, de Portugal, que é isso quando você quebra o braço, como o gesso, né? Você pode chamar de casta também. Em inglês, cast também é isso, né? É uma coisa enrijecida. Você não sai de casta. Assim como na Índia, você nasceu, você tá marcado pra vida. Não é que classe social é uma coisa que você começa a ganhar mais ou ganha na loteria, você basicamente pega um foguete e vai Sim. pra superior, né? Não tem, não é, casta é imovível. Você nasce nela e morre nela. Assim como eu falei do proletariado, mas no sentido do medieval, que você, se você não era filho de rei, você basicamente, independente de quanto sucesso financeiro você tinha, você ia ser a prole. Enquanto que a realeza, nesse sentido, o casta representa muito mais facilmente essa divisão aí, de que a casta real, a casta do clérigo e a casta da prole. É imutável. Só que nessa estrutura tem essa assignação necessária de valor, né? Você não fala em realeza e prole como, é tudo gente como a gente. Não. Você já dividiu, classificando uma como melhor do que a outra. Sim. Esse negócio de caça, eu vi acho que um vídeo de uma... Acho que ela é brasileira e casou com um indiano, ou cara... É isso mesmo. E ela fala mesmo que não é um negócio... Você nasce e você vai morrer ali. Ela falou que parece que atualmente as coisas... Tem algumas pessoas que conseguem, tipo, casar com uma pessoa que é da casta de cima, assim, digamos. Mas geralmente isso acontece ali nos níveis mais baixos, né? Da classificação deles. Mas ela falou que é algo possível. Você nasceu ali, você vai ficar ali. É muito difícil. Oficialmente, Você é sempre mal visto, né? O governo indiano aboliu esse sistema de casta, acho que no fim da década de 40, o Mahatma Gandhi incluso teve grande influência nisso. Eles aboliram, antes era carteirinha, né? Qual que é a sua casta? Era quase que estava no RG. Sim. Enquanto que hoje é uma questão mais cultural mesmo. O governo não, pelo menos formalmente, né, reivindica isso de nenhuma maneira, embora, assim como a gente vai falar daqui a pouco, né, o racismo, né, oficialmente não existe, mas na prática a discriminação na Índia é absurda, tanto em termos de casamento, que ainda são arranjados, né, que ninguém vai arranjar um casamento numa casta superior como inferior, exato. assim como próprio em relação de trabalho. Os chefes, em sua grande e vasta maioria, são de casta superiores, enquanto que os empregados, sobretudo os empregados aí de força braçal, são de casta inferiores. Então, oficialmente, o governo indiano já não apoia, mas na prática, de novo, uma coisa de 3.000 anos, né? Como você sai de uma narrativa de 3.000 anos num país com mais de 1 bilhão de pessoas para falar que algo de verdade era só uma historinha que até seus tataravós acreditavam. Então, nesse vídeo, essa mulher, ela fala mesmo que muitas das pessoas que são dessas castas mais baixas, elas simplesmente aceitam, porque faz parte da cultura, da religião ali, então... Não é o que elas tentam lutar contra, faz parte da cultura deles. Então, uma coisa que é difícil a gente notar, mas eu tenho que bater nesse martelo várias vezes, é que o que a gente chama de narrativas, para muitos são realidades. E essa é aquela historinha do peixe que não sabe o que é água. Você não tá falando de narrativa, você tá falando da água em que eles vivem. É assim, não é passou a ser assim ou foi construído assim. Simplesmente é assim. Eu tô vendo aquela pessoa ali que tem privilégios e dinheiro porque é da casta superior. E outra numa situação aqui porque eu sou da inferior. E isso é o que é. Talvez numa outra reencarnação aí eu tenha mais sorte. Mas nessa... Life as it is. E pra quem talvez tenha ficado curioso, dei uma pesquisadinha rápida aqui. Acho que é o deus da criação, parece que é o mais aceito
desse sistema de caça que veio do deus da criação. O nome é Brahma. Ah, Brahma, é isso é mesmo. verdade. É Brahma. É, bem lembrado. Igualzinho cerveja, é isso mesmo que você pensou, Brahma. Igualzinho, escreve igualzinho. É isso aí. Mas lá é uma coisa bizarra, assim, só aproveitando o Sim. tópico para relatar, porque uma das coisas que você se depara muito ao ler material sobre racismo, casteísmo, que é uma outra palavra que você pode dar para separação aí de estrutura e de poder, é que você pega muitos exemplos de como isso se traduz no dia a dia, né? Que a gente, embora aqui tá falando teoricamente de definições, a gente sabe que isso no dia a dia significa, como ele disse aí, não casar, significa não ter promoção no emprego, mas o que mais significa ao longo da história é violência. É violência explícita de um se achar no direito de torturar, matar, fazer o que quiser com o outro, porque se sente no direito natural aí de É fazê-lo. relação de poder, né? Que, infelizmente, normalmente, que tá lá em cima tem mais poder pra fazer esse tipo de coisa. Sim, e que tem o poder de decidir que tem o direito de fazer, né? E até escrever em leis, como sabemos aí, de falar assim, ó, é o meu direito, tá na lei, e vira aquele ciclo vicioso de eu escrevi a lei, eu escrevi os livros de ciência que estão justificando que isso é uma causa natural, então vou fazer o que eu quero com Aí, você. ó. Já fazer o gancho aqui. Se você escutou essa parte de lei e falou, meu Deus, escuta o episódio de leis do VD+. E deixa de ser um legalista também, tá? Que é lei, não é? Cuidado. Ó, pra você ver aí, na Índia teve um momento que teve uma lei que não permitia a pessoa de uma casta inferior a estar a 20 passos de uma pessoa de uma casta superior. Sabe por que 20 passos? Porque nessa distância a sombra da pessoa da casta inferior não atinge a pessoa da casta superior. Meu Deus do céu. Imagina o cara tá no mercado. O cara no mercado, ô louco, não sabia. Preso. Não. Aí você lembra. Não, pode a punição era chicotada, às vezes até execução, pela sua sombra tocar a presença do descendente das mãos de Brahma aí, cara. Sua sombra. Imagina isso. Jesus Christ. Imagina Meu Deus. Imagina, aí você para pra pensar no Brasil, que quando você tá no mercado e tem aquela pessoa fungando no seu nariz, ó, no seu pescoço enquanto tá na fila. Quase igual, olha a diferença. Aí eu acho que as variáveis são outras, né? Mas... Pra mim, ó, a pessoa tá fungando, merecia chibatada mesmo. Pra mim isso daí só ilustra o quão ridículo podemos ser em termos de espécie humana. Para você criar uma narrativa em que a sombra do outro afeta os seus privilégios de existir. Tipo, a sombra, cara. Tipo, algumas coisas assim a gente até entende, assim, histórico, não sei o quê, mas a sombra, pra mim esse daí é o ápice, assim, do ridículo. Mas que é algo que veementemente foi praticado e é acreditado até hoje em regiões da Índia por certas pessoas. Eles aceitavam. Sim, é assim, quando você pergunta o quão fictícia pode ser nossa realidade, bom, aí tem uma resposta, ao ponto de você realmente acreditar que a sombra do outro vai afetar a sua existência aqui. Nossa, minha pureza não pode ser tocada pela sua sombra. Tocada pela sua sombra. Meu Deus, eu quero ver. Mas tá bom, né? Mas vamos fazer um resumão aí, então. Raça, cor da pele, etnia, grupo de X variáveis aí, escolhe a que você prefere. E casta é um sistema estrutural, como se fosse um esqueleto humano, na qual você necessariamente está assignando um valor superior e inferior a certas partes desse esqueleto aí. Isso aí. Muito bom. Sim. Então, depois dessa breve introdução de 1 hora, falando sobre os termos, eu acho que a gente pode ir para a grande pergunta do episódio aqui, afinal, né, depois de ter definido tudo isso, o que é o racismo? Bom, é uma narrativa raça, né? que... Ora, racismo é uma narrativa que colou e tá rodando até hoje, né? Narrativa que colou. Colou e tá rodando. Tá aí, mano. A definição mais técnica possível. Não, mas você parar pra pensar em termos, vai sendo o mais simples possível, considerando tudo que a gente falou. É uma história que certas pessoas gostam e tá mantendo viva até hoje.
Sim. Mas muito mais do que uma história, é uma estrutura de poder, né? É uma Sim, sistematização obviamente. de discriminação, né, que Até porque você acarreta para aí. pensar, ó, desculpa cortar, Sérgio, mas quando você para pra pensar em racismo, normalmente pessoas que são muito afincas, defensores, desse tipo de situação, é uma pessoa que tem em mente, sei lá, algum tipo de projeto de poder. Por exemplo, se você pegar eu acho que o exemplo mais nítido de todos, todo mundo já viu do racismo, é a questão dos judeus. Bom, obviamente os percussores disso daí, né, os pais dessa coisa toda, tinham o objetivo de um poder totalitário, né, tomar por si a sociedade para ditar regras. No fim das contas, eu vejo sempre caminhando essas duas coisas juntas, né? Aquela oportunidade de ter o poder na mão e, obviamente, fazer proveito disso para impor a sua vontade. Acho que a melhor forma de entender racismo é pensar em casta de novo. Que casta precedeu o racismo em, digamos, nomenclatura, mas é essencialmente a mesma coisa no sentido de divisão de poder. Então, se pensar em casteísmo em vez de racismo, casteísmo é a separação de certos grupos de pessoas em que umas têm menos direitos, privilégios e valor, né, honestamente falando, do que outras nessa narrativa aí. Então, o racismo necessariamente é casteísmo, porque entra nessa bolsa. Agora, não todo cateísmo é racismo, porque você pode ser cateísta, por exemplo, religião, ou mesmo etnicamente, como a gente está vendo hoje mesmo lá na China, lá com os Uyghurs, não é? O nome do grupo lá, que eles estão... O Uigures, né? Na Uigures, região norte da China. Isso, assim, vamos lembrar, né? Você está falando em racismo, você está falando primariamente em cor da pele. Então, quando você faz essa divisão de poder aí, e estrutura sistemática, e sistema aqui é uma palavra-chave, e a gente vai esclarecer daqui a pouquinho o porquê. Mas quando você faz isso com base em cor da pele, primordialmente, é racismo. Agora você faz com base em religião, como por exemplo lá na Índia, como vocês devem saber aí, historicamente, antes era uma coisa só, né? E hoje tem o Paquistão do lado, que a única diferença é religião, que de um lado é muçulmano e do outro é hindu. Mas em termos de características físicas, idioma, é exatamente a mesma coisa. Se falar que são etnias diferentes, só se falar que a etnia é muçulmana de um e a outra é hindu. Mas se falar em coisas, fenótipos aí, como o Pedro estava falando, ou idioma, qualquer outra coisa, embora hoje já o paquistanês já é, digamos, um dialeto aí do hindu, mas eles se entendem perfeitamente. A grande divisão é a religião. Então, lá na Índia, para esse caso, casteísmo é de religião. E lá na China hoje, você pode falar que é étnico, né? Porque também é religião. Embora também tenha umas características ali geográficas que aglomerem o pessoal, mas esse é o ponto. Casteísmo pode ser religioso, pode ser geográfico, pode ser étnico, pode ser de raça, mas o racismo, como o nome já diz, né, necessariamente, quando a cor da pele é o que determina o valor e o lugar na sociedade, na estratosfera, na estrata de poder aí. Estratosfera, viajei. Mas, Foi espaço, César. na estrata de poder aí é onde vai com base de, ok, a quantidade de melanina na sua pele é maior do que a minha, então, bom, você tá nessa casta aqui, e como é uma coisa que é inescapável, e tem que lembrar disso, né? Casta é inescapável, não é classe social que ganhou mais dinheiro, você mudou. Sim. Ali para sempre. Então, o racismo é essa narrativa de divisão de poder aí com base em cor da pele, não exclusivamente, mas primordialmente. Porque cor da pele, talvez a gente fale um pouco mais, mas não é preto no branco, né? Sabe que são muitas e muitas tonalidades. Sim. Mas a resposta, William, só resumindo aí, racismo, divisão sistemática de poder com base em cor da pele. Ok. Não só negro, né? Porque Não, mas a história do racismo surgiu com a escravidão do continente africano. Então, você consegue ser racista contra um japonês, por exemplo? Aí depende o quanto você quer esticar o conceito de racismo. Falando dessa base, dessa coisa do poder que você falou,
Então, né? você tá Porque eu tô- sendo. Acho que essa é a próxima pergunta, né? Entra nela, vai. Antes de Tá, então vamos lá. esticar mais. Então, antes de esticar mais, vamos pra próxima aqui. Bom, agora que a gente definiu aí o racismo, vamos definir outras duas palavras aí que as pessoas ligam muito ao racismo, ou até dizem às vezes que é a mesma coisa, que é a questão do preconceito e discriminação. Essas duas palavras significam a mesma coisa que racismo? Elas entre si são a mesma coisa? Ou são coisas completamente diferentes? Bom, na verdade, quando diz preconceito para começar, é que na verdade ela já está adotando um significado que tem, não o significado da palavra em si. O que significa preconceito? Você tem um preconceito de alguma coisa. Não quer dizer que Uhum, necessariamente seja bom ou ruim. Na verdade, isso daí, se a gente for como é epistologicamente, né, analisar a palavra, o significado real dela, bom, não tem uma correlação direta. Essa questão de falar, você tem preconceito. Bom, isso daí é vamos dizer, um vício de vocabulário, sim. entre aspas, novo, né? É porque no sentido da palavra, preconceito, todos temos de algo. Exato. Não tem quando você vê alguma coisa que você não conhece, você está Uhum. descobrindo, você vai ter alguns preconceitos daquilo, obviamente. Tá, beleza, Pedro. E na questão da discriminação? Qual é a definição, hein? Bom, discriminar quer dizer a origem da palavra, a gente tem a própria noção que é separar. Discriminar algo é você pegar e separar aquilo. Eu acho que cai bom. Obviamente casa com o assunto, né? E soa de uma certa forma negativo por conta de tudo que a gente já falou, né? Essa questão entre aspas de racismo, etnia, etc., é literalmente o pessoal faz divisões. Então, obviamente, discriminar alguma coisa, se você falar, você não é algo ruim na origem da palavra original. Você discrimina. Sim, claro, eu vejo o que eu, o que eu prefiro ou não. Mas, obviamente, também é outro vício de vocabulário recente que a gente Sim. tem, né? Tanto que eu já vi um monte de gente falar, por exemplo, quando até um ganchinho para esse assunto de racismo, que a alteração do próprio vocabulário, né? Palavras que remetem a algum tipo de sentimento negativo, etc. E muitas vezes, de verdade, eu acho que isso daí é uma certa ignorância, né? Eu não vejo nenhum cenário você restringindo, deixando de falar alguma coisa como positivo, né? Na verdade, para mim, quanto mais se esconde é porque você não consegue argumentar contra. O Pedro tá entrando em outro território já de free speech. Livre discurso. É. A gente já teve esse tópico no VB+? Acho que não, né? Não. Mais perto que a gente Não, chegou a né? comentar, acho que foi no politicamente correto lá, mas Né? não foi uma fundo. É verdade. Bom, só para registro, eu discordo com o que o Pedro falou aí por último, mas vamos focar Discriminação. no preconceito e discriminação. O Pedro fez um ótimo trabalho aí em falar da origem semântica dos termos, mas eu acho que a raiz da pergunta é você falar que tá discriminando alguém, você está necessariamente sendo racista, tem como ser racista com o japonês, por exemplo? Que é o ponto que eu estava fazendo lá e achei melhor deixar para essa pergunta, porque chegamos numa questão de interpretação da palavra. Se você definir racismo como julgar alguém pela cor da pele, independente da cor da pele, sim, você pode ser racista com qualquer um, desde que esse seja seu elemento primordial aí para discriminação. Você está falando, você é, sei lá, é um pouco mais amarelado, vamos dizer entre aspas, aí. Eu vou falar que você é inferior por causa disso. Se você falar que racismo é subjugar alguém pela cor da pele, é isso que você está fazendo, então você está sendo racista. Ok, mas aí existe uma outra maneira de interpretar racismo, que é o que a gente está falando aqui, que dadas origens com o mercado de escravos, com o fato de que todo o sistema foi desenvolvido para justificar a escravidão, você está falando de algo sistemático relacionado a pessoas que saíram do continente africano. Então, nessa versão aí, você pode discriminar alguém do Japão ou, sei lá, da toga, mas você não pode ser racista porque não está nesse sistema aí histórico de
julgar alguém pela cor negra da pele. Então, esse é o que gera muito debate, porque essa divisão aí também responde à pergunta de se existe racismo reverso. Uhum. Se você está pensando em racismo como algo sistemático, não tem como existir racismo reverso, porque não tem sistema reverso. E a menor analogia que eu consegui pensar aqui para isso é você pensar nos alemães aí invadindo a Polônia e oprimindo os judeus lá poloneses. Você pode entender se um judeu falar ele está sendo nazista. Uhum. Mas se um judeu encontrar um alemão que, sei lá, imigrou para a Polônia antes da guerra e começar a falar, seu alemão de merda, mesmo que ele não seja do partido nazista, que ele não foi lá para a guerra para oprimir, que ele só vive lá, mas um judeu, digamos, desmerecer, discriminar essa pessoa pelo mesmo fato que ele é alemão, você não pode falar que esse judeu está sendo como que é, nazismo ao reverso. Ele está cometendo nazismo ao revés, porque ele está discriminando o alemão. E aí entramos nessa questão semântica aí, de que Ele só você tá sendo define o escroto, racismo. então. Não, você pode discriminar. Eu acho que discriminar, assim, é válido para todos. Porque, como você disse aí, você está simplesmente pegando um elemento e está falando, com base nisso, tem toda essa história aí, e é isso que importa. Não importa se você é uma boa pessoa, pai de família, se você é o padre, ou enfim, X. O doador aí, anônimo, que só por causa de você eu comi o mês passado, não. Porque você é alemão, por exemplo, você é da Alemanha, no caso, tô discriminando por causa disso, isso é tudo que importa. Agora, se falar que está sendo racista, aí já entra nessa questão aí de qual que é a história do termo. E é isso que eu acho que gera mais confusão, porque, sim, discriminar todo mundo pode, mas ser racista, se você tomar essa vertente histórica aí da palavra, aí necessariamente tem que ser sistemático, realmente tem todo um respaldo aí de que isso acontece a um nível societário indisputável, e você é só mais um daquilo. Você está cometendo aquilo não porque você acordou um dia e falou, é negro, então vou te discriminar. Não, você está descendendo de umas narrativas aí, não só narrativas, né, mas consequências econômicas de que não teve acesso, digamos, a recursos no começo da colonização do país e foi para a periferia, não teve acesso à educação, não teve acesso a saneamento, não teve acesso a nada e de repente se vê numa situação de dificuldade financeira ainda. Devido a tudo isso, você falar que aquela pessoa é pobre porque tem preguiça de trabalhar. E ela é uma pessoa negra. Você aí está sendo assim todos os checklists racistas, porque você tá sendo uma consequência direta de toda essa vertente aí de que olha a cor da pele dele, ó essas narrativas que eu tenho aqui, ó esse todo o meu desconsiderar aqui de onde vêm os ascendentes, de como que chegaram até ali. Tá falando não, aqui negro é igual a preguiça, por exemplo. Então para você está sendo racista. Está desconsiderando e está sendo consequência direta dessa estrutura aí de poder. Agora, falar ao contrário, falar só porque eu sou branco tá falando que eu sou, sei lá, preguiçoso. Que, assim, sou estranho, né? Você pensar ao contrário. Você falar, por causa da cor da minha pele eu tenho mais propensão a cometer crimes. Qualquer coisa nesse sentido. Você escuta, você já fica como assim? Por quê? Porque não tem uma narrativa histórica suportando isso. Tipo, a pessoa pode falar isso. Você pode pegar um negro e falar, você é branco, então você é XYZ. E você pode, assim como qualquer um pode falar qualquer coisa, dizer que a pessoa está cometendo racismo reverso, mas é só no sentido que você está sendo julgado pela cor da sua pele, não no sentido que você é uma consequência aí de séculos de discriminação e estratificação que te colocou naquela posição que você entende por que a pessoa está falando aquilo. Não. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Aqui a gente está entrando um pouco no pessoal aqui, né? Semanticamente tem essas divisões, mas pessoalmente, se para você tem sentido ou não, é um julgamento pessoal, porque diferente de uma conta matemática de 2 mais 2, não existe um consenso do o que é o racismo escrito em pedra aqui. Se você falar algo diferente disso, vai cair um raio do céu e te matar instantaneamente. Não tem uma realidade objetiva que fala, não, é isso e qualquer um que for contra isso está errado. É uma interpretação
que tem mais sentido ou menos, dependendo do quanto de coisas você analisar. Para mim, faz mais sentido se você analisar todo esse contexto histórico aí, de que racismo é uma coisa que tem a ver com séculos e séculos de bagagem histórica cultural. Enquanto que a discriminação, você não precisa de nada disso. É simplesmente, você me julgou com base em uma variável, você me discriminou. Você foi racista? Aí depende da cor da sua pele. Então, tipo, Nossa, eu vou falar uma imagina... coisa. Não, vou falar só uma coisa. Eu vou falar pra vocês, né? É engraçado ter colocado isso, porque, nossa, agora quando você vai ver qualquer discussão, as pessoas falando disso, cara, meu Deus do céu. Não, então, tipo, base nisso que o César falou, teve até um negócio recente que aconteceu, que chegou a sair em jornal até, alguma coisa que aconteceu no BBB, de ter uma mulher negra participante de lá, que ela foi se referir a outra garota lá, que ela é branca, e ela falou não sei o que, eu não aguento mais essa sua branquitude, você é toda cagada na branquitude, um negócio assim que ela falou. Que não gostava da menina porque faltava melanina nela, tá ligado? Um negócio assim. Aí surgiu um pouco desse negócio, dessa coisa do racismo reverso aí. Mas aí, dado que a gente falou aqui, por exemplo, beleza, ela pode ter sofrido ali talvez uma discriminação, um preconceito, mas definitivamente não é o racismo. Então, de novo, não tem definitivamente aí, porque se você falar racismo e discriminar com base na cor da pele, sim. Mas a gente tem que focar muito na questão semântica aqui. Se você falar racismo é igual discriminar com base na cor da pele, qualquer um pode ser racista com qualquer um. Sim. Agora, se você falar racismo é uma consequência do mercado de escravos que começou no século XVII e hoje colocou a população negra, principalmente no Ocidente. Quando a gente fala de racismo, estamos falando normalmente do Ocidente, né? Ninguém está pensando na Índia, com os indianos ser racistas, ou os japoneses, embora possa ocorrer, mas estamos pensando sobretudo no Brasil, né? Está falando de racismo no Brasil, estamos falando de uma escola de escravidão aqui que teve mais escravos aí do que os Estados Unidos, que também é outro lugar onde esse tema é bem latente, né? Tem um adendo aí, César. Tem um adendo aí. Até fazendo de novo. Quando você vai ler o que consta lá, tá como, por exemplo, lei antirracismo no Brasil, ele realmente parte desse pressuposto, tipo assim, que é qualquer tipo de discriminação por conta da cor da pele. Bom, então, teoricamente, por exemplo, num cenário jurídico, por exemplo, o que o William falou, for colocado, existe essa possibilidade da pessoa ser processada e responder na lei por conta disso, né? Só uma curiosidade. Então, não, sim, é uma curiosidade relevante, até porque abre brecha para outra coisa que causou polêmica no Brasil aí, que é aquela questão do programa de trainee lá do Magalu. É E verdade. estavam falando que era racismo, porque era um programa aberto só para negros, mas depois das revisões jurídicas aí foi concluído de que não, na verdade era seguindo uma questão aí de igualdade de oportunidades e ascenso para as minorias. Tinha uma questão de que, na Constituição, racismo... Não, eu ia Deixa eu só terminar o argumento, que na Constituição, na letra da lei, ou seja, lá onde você pode definir racismo como basicamente condizente à cor da pele e nada mais, independente da cor da pele ou da história que vai junto com essa cor aí. Mas, ao mesmo tempo, em outras partes da Constituição e da lei, você pode segregar de outra maneira que não é a cor da pele, que invalida essa questão do racismo aí. Porque você está definindo um grupo como uma minoria social, por exemplo, e você abrir oportunidades direcionadas a essa minoria social, é algo que sim está dentro da lei. E aí você pode falar, coincidiu que a cor da pele desse grupo minoria social que eu estou direcionando é uma só, mas o foco aqui alavancar essa oportunidade, que não estou discriminando com base em cor da pele, eu estou só focando em oportunidades para essa classe que tem desvantagens sistemáticas comprovadas historicamente. Então é complicado porque você tem várias essas aberturas aí. Você define de uma maneira, assim, ok, na frase é isso, mas se você mudar as lentes, não é bem isso. É que, na verdade, eu gosto de trabalhar com contra-exemplo. Eu lembro quando saiu esse caso da Magalu, foi aquela pessoal se matando. Eu falei, bom, vamos pensar no cenário hipotético. O cara quer abrir um restaurante tradicional japonês. Aí ele só contrata japonês. E aí? Ele tá errado por isso?
Entendeu? Eu, eu sempre gosto de pensar em um exemplo, eu gosto sempre de pensar num contra-exemplo. Então, mas aqui não tem muita contra-exemplo em questões de racismo, como estruturalmente falando, porque não existe contra-exemplo, não existe no Brasil, sobre principalmente um exemplo de sistematização de negros contra os brancos, porque não existem pessoas negras com suficiente poder para sistematizar qualquer coisa. É como eu falei lá do judeu falando que está sendo nazista ao reverso. A própria fase já soa absurda. Você está com um exército ali te oprimindo e tudo bem, são alemães, ok, mas dando esse exemplo aí, é um outro alemão que não tinha nada a ver com isso. E o judeu vai lá e discrimina ele. Ele está fazendo nazismo ao reverso? Como não? Não é que eu digo, né? Eu não digo nem que. Na verdade, não é que eu tô discordando, eu tô falando, tipo assim, que é uma situação um pouco ridícula, né? Você alegar, falar que Sim. não, bom, você teria que achar ridículo esse mesmo cenário, sendo qualquer brasileiro. Por que você vai contratar só japonês, entendeu? Pra Então, mim mas soa é um que pouco ridículo. mas eu já aqui a gente entra no como que é o separar dos cabelos aí. Mas é porque o japonês não tem uma carga histórica. Por que parece mais ridículo o japonês que, por exemplo, negros? Porque o japonês, X. É igual você falar, por que não contrata só havaiano? X, tipo, já soa ridículo porque você não tem uma associação direta com nenhum sistema histórico de opressão. Agora você fala negros, você não está pensando, ok, uma categoria. Até porque essa categoria, o japonês, você está pensando qual que é a variável aí? Origem, Japão, certo? Essa é a variável principal. Agora você fala racismo, qual que é a variável principal? Já não é a origem. E é uma coisa que já entra também em outra questão do, ok, mas que cor? Exato, a gente fala negro aqui pensando numa cor, mas a gente sabe que mesmo no Brasil existe uma gradação aí de que muitas pessoas que nos Estados Unidos seriam consideradas negras aqui se declaram brancas. Não, na verdade, o César, até ele mencionar isso é engraçado, porque eu vi que recentemente no Brasil tem um movimento que eles estão chamando de colorismo. Que é próprio e cai muito nisso que o César falou. Por exemplo, dentro da população negra nos Estados Unidos, eles são, entre aspas, assim, mais fechados. Né? No Brasil parece estar começando um pouco dessa distinção, tipo, você não é tão negro quanto o outro, entendeu? Tipo assim, ele é mais claro, você não é negro, você é moreno, esse tipo de coisa. Então, para mim, realmente Moreno, soa como uma pardo. loucura isso, né? Entendeu? Por exemplo, por gradação de pele mesmo. Mas já é uma loucura porque quando a gente falou raça, já não existe, Né? Exato. digamos, em Exato. termos respaldáveis. Então você está falando, ó, eu vou definir a categoria papibaquígrafo e agora eu vou separar você dentro dessa categoria. E quais são os Exato. argumentos para falar eu não tô dentro dessa categoria? É argumento quem falou, papibaquígrafo significa que você, sei lá, tem 100 mil fios de cabelo em vez de 150 mil fios de cabelo. E quem é você para falar, ok, eu não sou isso? É uma questão, de novo, de sistemática em quem define e quem estrutura essas oportunidades e faz essa separação. Né? Então, o racismo, na minha visão agora, depois de, obviamente, estou influenciado por todo o material que eu consumi aí, mas está muito associado necessariamente à carga histórica disso. E Sim. a discriminação não, se discrimina quem você quiser, pelo que você quiser. Discriminação vai ser sempre a mesma. Né? Você usou um elemento em vez de vários para jogar alguém, discriminou. Estamos todo mundo de acordo. Agora, ser racista ou, digamos, ter racismo presente na sua sociedade, isso já tem a ver, na minha visão, com toda essa carga histórica aí, porque sem ela não existiria nenhuma palavra racismo. Então, você pode, digamos, esticar o termo e falar que é a mesma coisa que discriminação, mas se fosse realmente uma coisa, teria outra palavra. Teria 250 anos de história e exemplos aí abundantes dessa separação, como na África do Sul, lá o Apartheid, ou nos Estados Unidos, com os Estados do Sul, lá a própria Guerra Civil Americana, né, basicamente fundamentada nesse direito e não direito aí de escravizar pessoas que são negras. Todas essas questões aí, acho que não são separáveis do conceito de racismo, embora alguns queiram alegar que sim. E não tem uma corte divina ou internacional que vai bater o martelo e falar, não, você está falando errado, vai para a cadeia do vocabulário ali. É uma coisa que eu acho que só podemos, na medida do possível, compartilhar perspectivas e expandir os horizontes. E falar, você realmente acha que é o racismo reverso? Mas o que você acha que é racismo?
E partir daí para essa discussão, né? Para abrir os olhos, como define a raça. Porque todo mundo que fala racismo reverso, você perguntar o que é raça, eu chuto fortemente que não vai ter esse histórico aí de que é um termo do século XVII para frente e não tem base genética nenhuma. Porque quem acredita nisso vai soltar 1001 historinhas aí de que está comprovado de várias e várias maneiras de que sim existe, sim está bem separado. E até entrando num ponto aí não científico, mas religioso, que a Bíblia sustenta de que cada povo tem o seu lugar, e os descendentes lá do o irmão que não matou o outro, que eu não lembro os nomes, Caim e Abel, né? Quem que não matou o Abel? Caim matou o Abel? Foi isso, Pedro? Isso mesmo. Caim matou Então, Abel. são descendentes de Caim, que são marcados pelo resto da vida. E muitos acreditam que essa marca aí é a cor da pele. Então, assim, narrativas não faltam, mas o questionar do como se define racismo e talvez o agregar aí de que a história é mais do que simplesmente discriminação ajude a ter conversas mais inteligentes, o que tem uma escassez muito grande hoje em dia. É isso, não sei, a gente falou de tanta coisa aqui que eu vou fazer de um hábito esse resumão aí. O que a gente quis dizer é que, pelo menos na minha visão, racismo e discriminação não são a mesma coisa, porque um tem toda essa bagagem aí e o outro não. É simplesmente um verbo bem limitado no sentido considerar apenas uma coisa e te julgar com base naquilo. Bom, para variar, a gente cai de novo. O problema são definições de conceitos. Olha que beleza. Sempre essa porra. Mas para mim não é uma questão tanto faz, é uma questão faz mais sentido definir de alguma maneira do que de outras. E aí quem está escutando concorda ou discorda, mas os argumentos estão na mesa, né? E essa questão de preconceito, a gente falou de preconceito, né? Esse ponto eu não toquei, eu falei só discriminação, mas acho que preconceito vem um pouco de carga histórica também. Porque essa questão de preconceito também é uma briga semântica, mas eu vejo uma certa relação do preconceito, digamos, racial, ser parte dessas consequências aí de você viu um negro pobre, por exemplo, você já pensa em estereótipos que você não associaria a um pobre branco, por exemplo. E isso eu tô falando branco-negro aqui, mas sempre entre aspas, em ouvintes. Não dá para objetificar isso. Mas eu só digo no sentido, fala um preconceito contra branco, por exemplo. É difícil pensar nisso, né? Você fala, qual que é a lista aí do preconceito? E preconceito me soa mais como esses estereótipos repassados ao longo da história aí que tipo, já está imbuído na sociedade. Você pensa A, aparece B, como que é o sistema 1 aí, para lembrar do pensando rápido e devagar, ele já está na quinta marcha já. Pensou A, apareceu B, C, D, tudo linkando com A ali. Enquanto que os outros... Eu vi um cara que ele falou que, né, preconceito é o estereótipo, é a simplificação do complexo, tá ligado? É aquela coisa rápida. Isso. Mas é no sentido negativo. Sim, no sentido negativo. Você pensa em negro. Quantos estereótipos negativos você consegue associar? Puf, a lista de 10 apareceu. Esse é o preconceito. Porque você pensa em branco. Cadê a lista? Pensou em 5 adjetivos? 6? Conseguiu chegar nessa quantidade? Essa associação automática, para mim, aí tem mais a ver com a palavra preconceito do que com a noção de preconceito que pode ser aplicada a qualquer coisa. Sim. Então, de novo, é de semântica, mas tem interpretações mais respaldáveis aí do que outras, usando uma coisa que o Pedro falou aí, que é o contra-exemplo, né? Pensa em preconceitos, digamos, típicos aí contra australianos. Agora pensa em preconceitos típicos contra pessoas do Haiti. Ainda mais agora, para quem mora no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo aí. A lista aí, ó. 20 de uma vez. Então, lógico, quando você conhece alguém do Haiti, você está olhando para aquela pessoa pensando, não, essa é um indivíduo com suas qualidades e defeitos, história pessoal e ambições, mas ao mesmo tempo, na sua cabeça, você está compartilhando ali desses 20 estereótipos ali que ou você está tentando eliminar, fazendo perguntas, ou tentando comprovar, fazendo outras perguntas e observações, mas existe uma dissonância cognitiva muito grande aí de tratar a pessoa daquela categoria, digamos, com essa lista pré-carregada aí de preconceitos, ou sem essa lista. Bom. Minha visão, claro, né? Sim. Pedro, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que... Bom, não vai ter muito fugir do molhado aqui. Acho que
dentro do que o César falou, realmente faz sentido, principalmente em relação à questão do preconceito. Só que eu não sei porque, bom, é porque a partir daqui eu já estou indagando, por exemplo, as possibilidades do que seria possível, mas eu imagino que isso daí é o que a gente vai estar colocando mais para frente. Então, pode rodar. Sim, na verdade, acho que esse é um bom momento para fazer uma pausa categórica aí de consciência da extensão do episódio e peso dos tópicos já tratados. Então, acho que é de bom grado parar a parte 1 aqui e continuar isso na parte 2, né? Vamos respirar um pouco aí com tudo que foi discutido, refletir, e depois, na parte 2 aí, falar um pouco de por que as pessoas são racistas, né, William? Me compartilha as perguntas aí para os ouvintes. Então, na próxima a gente vai entrar mais nessa questão né, usando disso tudo que a gente discutiu, do porquê, no final, as pessoas são racistas, né? Uhum. E também a gente vai falar um pouco mais se tem como acabar com isso, tem como acabar o racismo, e conversar sobre algo que a gente já fez um episódio sobre, mas a gente vai tocar no assunto de novo, que é essas iniciativas como cotas, se elas funcionam para melhorar isso, para acabar isso. Que tem a ver com essa mitigação do racismo, né? Exatamente. Como sempre, né? Parte 1, definições. Sim. Parte 2, e agora? Problemáticas mais contemporâneas aí. Bom, mas é isso aí, galera. Então a gente vai deixar essa parte 1 por aqui. E, como sempre, os links estão aí na descrição. Respirem. Pra quem não lembra, no WhatsApp é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E segue a gente aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Vocês sabem onde encontrar a gente. Até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu. Gente, obrigado.